Aleluia, graças a Deus, estamos aqui em mais um culto online para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Hoje, dia 15 de novembro de 2025, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua casa, que Deus esteja abençoando o seu lar, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando a sua família e que Deus tenha liberdade para falar no nosso coração, aleluia, aleluia. Jesus, que Deus tenha liberdade nessa noite de hoje. Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite de hoje. Prepare-se no seu lugar, espere o celular, do celular para a TV, assista no seu trabalho, mas se concentre na presença de Deus, porque Deus tem sido maravilhoso, que Deus esteja te abençoando nesta noite de hoje, aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, aleluia, no segundo livro de Crônicas, capítulo do número 18. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para nós. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 18, aleluia, Jesus. No segundo livro de Crônicas, capítulo de número 18, Deus vai falar conosco através da sua maravilhosa e gloriosa palavra, aleluia, Jesus, sobre a vida de três pessoas, aleluia. A vida de um homem chamado, aleluia, Josafá, a vida de um homem chamado Acabe, a vida de um homem chamado Micaías, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E Deus tem a liberdade de falar conosco, de se manifestar e de se derramar na minha vida e na sua vida nessa noite de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor. Segundo livro de Crônicas, acompanhe comigo a leitura aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo número 18. Tá vendo aí, meu irmão e minha irmã? Capítulo 18, do versículo 1 em diante. Vamos ler. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aleluia. Jesus, glórias a Deus. Quando a palavra do Senhor nos diz que Josafá tinha riquezas e glórias, quer dizer que ele era uma pessoa abastada. Ele era rei de um reino pequeno. Esse reino pequeno chamava-se Judá. Aleluia. Mas ele era um rei de algo que Deus havia dado para ele. E a palavra do Senhor nos diz aqui que ele tinha riquezas e glória, quer dizer, ele, com todos os problemas que talvez tivesse na vida dele, como tem na vida de todo mundo, ele tinha riqueza e glória. Mas a Bíblia diz que, e aparentou-se com Acabe. Numa aliança política, numa estratégia de ser maior, numa estratégia de ser mais reconhecido, numa estratégia de ter mais poder, numa estratégia de ter mais glória, numa estratégia de ser mais ovacionado, numa estratégia humana, ele resolve se aparentar com Acabe. Aleluia, Jesus. Sem necessidade nenhuma. Às vezes nós temos de tudo e não valorizamos o pequeno, o pouco, ou tudo que Deus tem nos dado não está bom. A Bíblia nos faz questão de registrar que Josafá provavelmente não estava bom tudo que Deus tinha colocado na vida dele. Ele tinha a necessidade de buscar em Acabe algo que Deus não havia para a vida dele. Muitas vezes eu também estou assim, você também está assim. Nós estamos igual a Josafá. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado, Deus tem feito tanto por nós. E o que nós queremos? Aquilo que Deus não tem para nós. O que nós buscamos? Aliança com pessoas que não querem nada com Deus. Buscamos o quê? Nos aproximar de pessoas que em momento algum demonstram fazer a vontade de Deus. Porque foi isso que Josafá fez. E a Bíblia prossegue dizendo, versículo 2, primeiro ele se aproxima, se aparenta. O versículo 2 ele é revelador. Acompanhe comigo, por favor. Ao cabo de alguns anos, Satanás pacientemente esperou alguns anos, passou algum tempo, ao cabo de alguns anos, a fé de Josafá foi se apequenando, Josafá foi se esfriando na fé, e quanto mais ele se esfriava na fé, mais sem vergonha ele ficava, mais apoiador de Acabe ele ficava, mais junto com Acabe ele ficava, mais apoiador da coisa errada ele ficava, mais sem vergonha ele ficava, porque a Bíblia diz no versículo 2, diz assim:
Ao cabo de alguns anos, foi encontrar-se com Acabe. Aí já não era mais apenas se aliançar, ele tinha que se encontrar com Acabe. Acabe matou bois e ovelhas em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Aleluia, Jesus. Versículo 3. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele respondeu: serei como tu. Tu é o meu povo, o teu povo como o meu povo. Seremos contigo nesta guerra. Aleluia, Jesus. Tem um prato, um momento, um banquete que foi presenteado ali para a vida desse homem chamado Acabe, Josafá. Josafá já fala que ele já é um parente, tem parentesco, tem linha de parentesco, como o povo dele é o povo de, aleluia, Jesus, de Acabe, de Josafá, é o povo de Acabe, aleluia. Saiu pela boca dele. Quer dizer, tem momento na nossa vida que nós estamos tão, aqui nesse momento, Josafá, ele estava tão fragilizado espiritualmente, que ele já não conseguia discernir entre quem é servo de Deus legítimo e quem não faz a vontade de Deus. Perceba que em momento algum a Bíblia vai nos registrar que Acabe se fazia de bonzinho para enganar Josafá. Acabe não fazia questão de esconder quem que ele era. Acabe sempre demonstrou que ele era esposo de Jezabel, e Acabe sempre deixou bem claro que ele não queria nada com Deus. Quem foi atrás de Acabe foi Josafá. Quem perdeu a sensibilidade espiritual foi Josafá. Que Deus nos livre de perder a sensibilidade espiritual, meu irmão e minha irmã, para não saber discernir, aleluia, Jesus, do que é certo e do que é errado. Prossigamos lendo a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Versículo de número 4 diz assim: e disse Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, te peço, a palavra do Senhor. Josafá é o típico crente sem vergonha, que ele conhece as coisas de Deus, ele sabe da direção de Deus, mas ele quer apoiar o caminho errado, ele quer estar com Acabe. Meu irmão e minha irmã, Deus fala para nós nessa noite de hoje, aleluia, Jesus, ou nós estamos, aleluia, no caminho de Deus, ou nós estamos no caminho com Acabe. Nos dois caminhos não dá. Mas eu conheço as coisas, eu estou na coisa errada, mas eu conheço as coisas. É esse pensamento de Josafá, é o típico pensamento do crente fria, do crente que já não é mais espiritual. Ele é um crente nominal, ele tem nome de crente, parece que é crente, se veste igual crente, mas o negócio dele é com Acabe. A alegria dele é com Acabe, a festividade dele é com Acabe. Ele quer buscar em Acabe uma direção de Deus. Acabe não vai ter direção de Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós estamos frios espiritualmente, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos fracos espiritualmente, é desse jeito a minha vida e a sua vida. Nós queremos ver Deus onde Deus não está. Nós queremos enxergar Deus onde Deus não está. Nós queremos forçar Deus num lugar que Deus não está. Nós queremos perguntar para Acabe: Acabe, você que tem com a vida desgraçada, você que está com a vida bagunçada, você que está com a vida de cabeça para baixo, você que não quer nada com Deus, você vai buscar a direção de Deus? Meu irmão e minha irmã, na sua opinião, como servo de Deus, você acredita que Acabe tem direção de Deus para mim e para você? Absolutamente não, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Josafá não era bobo, eu e você não somos bobos. Josafá não era nenhum tolo. Ele queria fazer de conta que Acabe tinha alguma direção que não tinha. Não adianta, meu irmão, minha irmã. Tem coisa que não vem de Deus para minha vida e para a sua vida, e pronto, acabou. Deus tem o melhor reservado para nós. Josafá, então, é o típico crente fria, aquele que não quer nada, que conhece a vontade de Deus, sabe da direção de Deus, sabe das coisas de Deus, entende muito bem a vontade de Deus, mas ele quer ver direção de Deus num lugar, numa situação que não tem e que não existe. Versículo de número 5. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 profetas, e lhes disse: iremos à guerra a Ramote Gileade ou não? E eles responderam: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. É maravilhoso, aleluia, Jesus. Esses 400 profetas que estão aqui, eles estão ali para fazer a política da boa vizinhança. Ele está olhando para Acabe, que não quer nada com Deus. Eles estão vendo Josafá, que abandonou as coisas. Estava tudo vitória, está tudo certo.
O que é, Acabe? Você está com a vida desgraçada, rebentada, se juntou com Jezabel? Tá tudo bem. Vai lá que é vitória. Vitória, vitória e vitória. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza, tá tudo maravilhoso, tá tudo de vento e polpa. Vai que você vai arrebentar a boca do balão. Vai que você tá por cima da carne seca. É isso que tá em 2º livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 5. 400 homens estavam falando para Acabe, com a vida toda desconcertada. Tudo certo, tá tudo aprovado, tá tudo legal. Mas sabe quando o Espírito Santo vem nos visitar? Porque ele tem que nos visitar. O Espírito Santo tem que nos visitar. O versículo 6 mostra que o Espírito Santo nos visita. No pior das situações, ele nos visita e fala: ei, rapaz, isso daí tô falando para você, tô avisando você. Então Josafá era aquele crente fria, aquele crente carnal, que ele sabe da vontade de Deus, mas ele quer estar entranhado com coisa. Irmão, vamos buscar a direção de Deus? Buscar a direção de Deus. Aí ele vê lá os profetas tudo profetizando coisa que não é da vontade de Deus, que é vitória para quem está com a vida toda errada, que é vitória para quem está com a vida toda desgraçada, que era vitória para Acabe. Ele fala, não tem. Vamos ler o versículo 6 para ver se tem base bíblica. O versículo 6 diz assim: disse, porém, Josafá: não há ainda aqui um profeta do Senhor para que o consultemos. Repare que o versículo de número 5, aqueles profetas falavam em nome de Deus já. Aqueles profetas já falavam em nome de Deus. Mas o discernimento espiritual ainda estava sobre a vida de Josafá. Ele falou: peraí, eu sei que é vitória para todo mundo, tudo maravilhoso, conquista, é vitória, nós vamos lá, vamos vencer. Vai ter um profeta que vai falar aqui, esse chifre de ferro aqui, você vai vencer e vai escornear os inimigos de chifre de ferro. Aleluia, Jesus. Nós estamos assim também, aleluia, precisando ouvir uma correção de Deus, precisando ouvir uma direção de Deus falar aqui, é para você aqui, ó. Tá aqui para você aqui, o puxão de orelha aqui, tá aqui o puxão de orelha aqui, para você, esse é aqui que eu quero você na minha presença. Quero você na minha casa. Quero você nos meus caminhos. Quero você com testemunho. Eu acho que Josafá, o tempo que ele ficou, ele falou: não tá certo isso aí, cara. Não pode ser. 400 falar que Josafá, que Acabe tá certo, isso não pode ser. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, como a palavra de Deus é santa. E ele fala: disse, porém, não há ainda aqui algum profeta da parte do Senhor? Versículo de número 7. Disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetizo bem acerca de mim, mas só o mal. Trata-se de Micaías, filho de Imla. Disse Josafá: não fale assim, cara, pô. Você vê, Acabe, ele sabia que Josafá tinha a direção de Deus. Josafá estraga prazeres, né? Micaías estraga prazeres. Ele vai olhar para Josafá, ele vai olhar para Acabe tudo errado, e Acabe está errado. Ele está com a vida errada, mestre. Que vida é essa que você está levando? Que situação é essa? Que status de vida é esse que você está escolhendo para a sua vida agora? Você não vai para a batalha que você vai se arrebentar na batalha, rapaz. Você tem que se apegar com Deus. Você tem que se juntar com Deus. E essas palavras são um mal para Acabe. Quando eu e você estamos sem direção de Deus, para nós a correção vem do diabo. Para a igreja: ei, diabo, está me acusando? Você está me acusando? Vocês querem o meu mal. Todo mundo quer o mal de Acabe. Quem quer o bem de Acabe são os 400 profetas. Quem olha para ele com a vida desconcertada e fala: bênção e vitória para você. É eles que querem o bem de Acabe. Aleluia, Jesus. Tem um ditado que diz: de boas intenções o inferno está cheio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Acabe, ele fala: não gosto de Micaías, porque Micaías é um cara chato. Pensa num cara chato, fica me incomodando, nunca fala coisa boa a meu respeito. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração nessa noite de hoje. Muitas vezes as pessoas vão ser usadas pelo diabo para falar de mim e de você. Mentira, obviamente. Mas muitas vezes Micaías vai falar a verdade de mim e de você.
Não pode surgir como soar como uma ofensa. Ele só quer o meu mal. Pô, vai me cobrar, eu sou o rei, rapaz. Vai me cobrar que eu tô errado, eu quero ir pra batalha, eu quero vencer. Eu vou reconquistar Ramote e Gileade. Às vezes nós queremos aprovação a todo custo. Deus não tem aprovação a todo custo para mim, para você não. O homem de Deus aqui tem 2 reis, vestido de veste real e arrebentando a boca do balão. O homem de Deus é que estava no fundo de uma prisão. Aleluia, Jesus, e glórias a Deus. Isso daí que era um homem de Deus. Aleluia, Jesus, e graças a Deus. Aí, para não ficar muito mal o que Acabe havia falado, Josafá tenta dar uma amenizada. Pô, não fale assim, pega mal, falar assim do cara. Aleluia, Jesus. Mas Acabe não gostava de Micaías. Aleluia, Jesus. Nessa noite nós já vimos cerca de 2 personagens. Josafá, o crente frio, o crente carnal, o crente que sabe, conhece a direção de Deus, tem discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. E Acabe, aquele que já arrebentou com tudo, já chutou o balde, que é pro caminho errado. Eu odeio Micaías. Ele nunca fala o bem de mim. Ele nunca quer o meu bem. Aleluia. E agora vai aparecer um servo do Senhor chamado Micaías. O servo do Senhor, filho de Inla. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O rei mandou chamar. Versículo 9 diz assim: o rei de Israel e Josafá estavam lá sentados, etc e tal. Versículo 12: o mensageiro que foi chamar Micaías, ele disse as palavras dos profetas. O mensageiro que foi chamar Micaías, ele disse: as palavras do profeta unanimemente predizem coisas boas. Quer dizer, só concorde com coisa boa. Da sua boca, Micaías, só tem que proceder o bem para o rei. Ai de você discordar do que está sendo falado aí. Pouco importa aí a situação de Acabe. O que importa é que tem que concordar. O mensageiro foi chamar, unanimemente profetizam coisas boas. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fale o que é bom. Micaías respondeu: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Aleluia, aleluia. Jesus tentar intimidar, tem que concordar com tudo aí, Micaías. Se você não concordar nessa noite, meu irmão e minha irmã, não se intimide não. Deus vai fazer você triunfar sobre as mentiras de Acabe, sobre as mentiras de Josafá. Deus vai te guardar, Deus vai me guardar, Deus vai nos livrar, Deus vai nos proteger, porque Deus guarda, protege e livra Micaías. A palavra do Senhor vai nos dizer que Acabe vai ficar bravo, porque ele vai lançar uma profecia e falar: você quer ouvir? Então tá bom, tá tudo bem. Aí ele é cobrado: fala a verdade, rapaz. Quer dizer, Acabe sabia que estava errado e ainda queria ouvir a verdade. Aleluia, Jesus. E Micaías, durante um momento, falou: você quer ouvir que tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso. Tá tudo glorioso. Tá tudo esplendoroso. E Acabe fala para ele: pode parar de conversa aí. Fala a verdade. Aí ele vai lá e fala: eu vi pessoal perdido aí. Você vai perder na batalha. Se você for, você vai perder. Acabe fica bravo, não gosta do que ele ouve e fala: vou voltar e você vai ver. Ele fala: não tem problema. Se você voltar, então não é Deus que está falando na minha boca. Aí pode me matar, meu irmão, tá tranquilo. Tá show de bola por mim. Então não é Deus que está falando. Aleluia, Jesus. Acabe não volta. Aleluia, meu irmão e minha irmã. O Senhor falar comigo e com você nesta noite de hoje. Não participe de batalha que Deus não mandou você lutar. Aleluia. Não queira fazer as coisas na sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Ouça a Deus. Busque a Deus. Não queira aprovação de qualquer forma. Consulte o Espírito Santo. Consulte a sua consciência. Consulte a presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que estava 400 pessoas apoiando tudo, Josafá e Acabe. Naquele momento, a Josafá falou: peraí, não tem alguém que fale da parte do Senhor? E Micaías foi lá e falou: Josafá e Acabe não vão ouvir, vão para a batalha. Deus dá um grande livramento para Josafá, e Josafá, diz a palavra que ele volta em paz para a sua terra. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, Deus fala comigo e com você, que não sejamos um crente frio,
carnal como Josafá naquele momento. Naquele momento ele errou, naquele momento ele falhou, naquele momento ele queria que concordasse porque ele queria se lançar com Acabe. E ele, por conta de um banquete de posição, ele se junta. Que não sejamos como Acabe, que a todo custo quer aprovação, que a todo custo, mesmo na coisa errada, é para falar que ele está certo. Que sejamos como Micaías, ainda que não tenha posição nenhuma reservada para mim e para você, ainda que não tenha ninguém apoiando a minha vida e a sua vida, nós temos que confiar na palavra, na direção e na vontade do Senhor. Deus vai honrar a palavra de Deus na boca de Micaías. Deus vai honrar a sua palavra na vida do servo fiel. Deus vai honrar a sua palavra na minha vida e na sua vida nesta noite de hoje. Aleluia. Não temas, não se preocupe, não se desespere. Não fique preocupado em fazer algo que Deus não mandou. Apenas confie, porque a direção de Deus está vindo. Ainda que seja do menos improvável, ainda que seja do menos favorável, está vindo a direção de Deus. Deus tinha livramento para Acabe, Deus tinha livramento para Josafá. Pena que os dois não quiseram vir. Deus livrou Josafá, mas Acabe foi a sua derrota. Nessa noite, Deus tem livramento para mim e para você. Ouçamos a palavra de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de providência, é um Deus de ajuda, é um Deus de socorro, é um Deus que nos fortalece no momento de fraqueza, é um Deus que nos dá o grande livramento na hora que nós mais precisamos. É essa palavra que Deus tem para nós nessa noite de hoje. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Dá vitória para a tua casa de oração. Nos ajuda nos teus caminhos, meu Deus. E nos fortalece, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Fica com a tua igreja e dá vitória para o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Que toda honra e toda glória sejam dadas apenas a Deus. Amém e graças a Deus.